ouvintes, esse é o programa Maternagem, Mídia e Infância, vinculado ao projeto de extensão de mesmo nome da Universidade Federal de Pernambuco. Neste espaço, vamos conversar sobre vários temas ligados a esses três conceitos, mas o que eles realmente significam. Meu nome é Vivi Maria. Meu nome é Diogo Barbosa. E este é o primeiro episódio do programa Maternagem, Mídia e Infância. Maternagem. Será que maternagem e maternidade têm o mesmo significado? E quando pensamos na infância, como é ser criança hoje em dia? Como será crescer em um mundo repleto de tecnologias? Será que é diferente de 30 anos atrás? E mídia, uma palavra de 2 sílabas que está presente no nosso dia a dia, seja na televisão, nos telefones celulares, nos outdoors, nas notícias ou na publicidade. E o mais importante, quais são as relações entre mídia, maternagem e infância em nosso dia a dia? De que forma mães, pais responsáveis e crianças interagem com os diferentes meios de comunicação? E como as mídias afetam as suas vidas cotidianas? Todas essas questões estarão presentes neste programa. Ficou interessada? Ficou interessado? Então venha com a gente nessa conversa. Juntos podemos debater alguns conceitos e até dar luz a novas ideias. E nesse primeiro episódio temos a alegria de trazer para esse nosso bate-papo do projeto de extensão Maternagem, Mídia e Infância, Maria Collier de Mendonça, Brenda Guedes e Rogério Kowaleski. Maria é professora dos cursos de Comunicação da UFPE, doutora em Comunicação e Semiótica. Brenda é doutora em Comunicação e pesquisadora na área de Mídia e Infância. E Kowaleski também é doutora em Comunicação e Semiótica e professor do programa de pós-graduação em Comunicação, também da UFPE. Então, a primeira pergunta que faremos é justamente para tentar entender o que é maternagem. Maternagem é o mesmo que maternidade? Para isso, gostaríamos que a professora Maria falasse um pouco sobre essa questão. Então, eu vou te dar um exemplo prático. Quando a gente pensa em maternidade, a primeira coisa que vem à cabeça das pessoas, geralmente, é a ideia da mãe biológica. Aquela mãe que amamenta, aquela mãe que gesta a criança. Quando, na verdade, a gente vê que muitas vezes mãe é quem cria. Então, é muito interessante a gente colocar, inclusive a gente resolveu colocar em destaque o nome maternagem no título desse projeto, justamente porque o conceito, a ideia de maternagem, ela prioriza o vínculo afetivo e a dedicação. Então, ela parte do princípio que maternar é um verbo, né? Então, a Sarah Rudick, que é uma filósofa norte-americana, ela propõe justamente transformar o mother, o mãe, né, em inglês, em to mother, que é um verbo, maternar. E ela vai dizer que o que é importante a gente olhar é justamente para quem cuida dessa criança. E quem cuida independe do gênero, independe do vínculo biológico, e é o que determina a relação de afeto, a relação de cuidado, e que realmente na nossa cultura ainda existe muito essa tendência de se associar a mãe biológica a esse papel, a mulher a esse papel. Isso é muito complicado, porque o que a gente percebe hoje em dia, especialmente na pandemia, é que as mães estão realmente sobrecarregadas. Então, já é hora da gente repensar essas práticas e propor e debater a possibilidade de práticas que envolvam outros cuidadores, outras cuidadoras, uma divisão mais justa desse trabalho materno que se tornou uma jornada contínua para as mães, na pandemia especialmente. Já era antes, né? Se a gente for olhar, por exemplo, dados que a gente tem do IBGE, as mulheres já gastavam, mesmo antes da pandemia, em 2019, o dobro do tempo com tarefas domésticas, com tarefas de cuidado das crianças. Isso na pandemia se intensificou muito mais, né? Então, para nós é muito importante a gente dizer, por exemplo, que é preciso a gente olhar com atenção para essa sobrecarga que a gente percebe em vários relatos maternos e que quem cria a criança é a comunidade, é a rede de apoio que está em volta.
e que essa rede envolve vários atores sociais. Por isso o nome do nosso projeto é Maternagem e por isso, Diogo, que maternidade e maternagem são duas ideias diferentes, apesar de complementares e estarem sempre juntas nos nossos estudos e nas nossas conversas. A segunda pergunta gostaríamos de fazer à Brenda. Infância, é isso mesmo que achamos? Não é um conceito óbvio? Ou é mais que isso? Além disso, gostaríamos de saber se a infância de hoje é igual à infância de antigamente. Então, falar de infância não seria algo óbvio? Esse é um desafio para a gente aqui no projeto Maternagem, Mídia e Infância, que é de ajudar ou auxiliar nos processos de desconstrução de algumas concepções que circulam e que são muito favorecidas ou difundidas pela própria mídia. Dentre elas, as noções sobre o que significa ser mãe e o que significa ser criança. E essa é uma ideia que a gente traz aqui para essa nossa resposta, ancorada na perspectiva da infância como uma construção social. O que é que isso significa? Isso significa que a gente pensa as crianças ou sobre as crianças de determinados modos ou formas, muito em função do momento histórico do qual a gente participa e do contexto cultural com o qual a gente dialoga, né? Então, para a gente é importante entender a infância como essa categoria permanente, né? Que é um componente estrutural e cultural específico das muitas sociedades, né? Por exemplo, nem sempre se viu criança ou se percebeu as crianças do mesmo modo como a gente percebe hoje. E também não como essa fase preparatória que culmina lá na vida adulta, né? lá no momento adulto da vida, como se esse fosse o ápice da vida da pessoa. A gente entende que a criança tem suas contribuições a fazer no agora, enquanto criança, né, para os processos específicos também que tem a ver com ela na própria infância. Então, a noção de infância também é algo que está inserido no contexto do desenvolvimento social, né, e que dialoga com uma série de mudanças históricas, né, e de aparatos que se colocam, de tecnologia, do Estatuto do Conhecimento. Então, tudo isso vai colaborando para que se pense as crianças de uma determinada forma. E essa é uma questão muito cara para a gente. Nesse sentido, então, a infância, enquanto esse espaço social no qual as crianças vivem, ela se transforma constantemente, da mesma maneira que a idade adulta e a velhice também se modificam, mas em termos estruturais ela é algo permanente que continua existindo. E aí, historicamente, a infância ela é uma estrutura invisível e a perspectiva infantil ela costuma ser indiferente. A gente vai ver que ao longo da história tem muitos momentos em que as crianças elas não são consideradas em suas particularidades, como a gente costuma pensar hoje, né? Então, só para pensar aqui um momento da história, se a gente pensar aqui na época da Idade Média, existe um conceito bem difundido nos estudos sobre infância, que é o conceito não é nem um conceito, é uma forma, né, uma perspectiva sobre as crianças, que é a de adultos em miniatura. E de acordo com um historiador bem importante para os estudos da infância, chamado Philippe Arrier, que estava situado, localizado, e olhava o seu ponto de vista, né, na verdade, era a partir da França mesmo, na Europa, ele vai dizer que nesse período da Idade Média, a infância não era considerada uma etapa diferente das demais idades da vida. E menos ainda uma fase peculiar e decisiva na constituição do sujeito. Então, as roupas das crianças, elas só mudavam em tamanho, o tipo de atividade só era limitado em função da sua condição física, mas não se pensava exatamente no desenvolvimento específico ou nas questões próprias da infância. E hoje a gente tem, com a expansão da industrialização capitalista, uma proximidade junto às lógicas da cultura do consumo que também trazem particularidades para as vivências e realidades das infâncias próprias desse tempo da gente, que a gente vai estar abordando com muito mais frequência aqui no nosso debate no projeto. A próxima pergunta é para o professor Rogério Kowaleski. Não vamos perguntar o que é mídia. Sabemos que as mídias são os meios de comunicação, rádio, TV, internet, jornal, seja trazendo conteúdos jornalísticos, publicitários, educativos ou simplesmente de entretenimento. Mas o que gostaríamos de compreender é qual é a relação da mídia com a sociedade de consumo e a publicidade hoje.
Alguns dos papéis desempenhados pela mídia, em especial pela publicidade, no que diz respeito à manutenção de determinadas dinâmicas, na promoção de certos valores, no reforço de algumas lógicas da cultura do consumo e de como a publicidade opera nesse cenário. Creio que, para se compreender a publicidade atual, devemos começar pela admissão que a atividade é, antes de tudo, um artefato cujo objetivo é transformar bens econômicos em entidades culturais. Só assim é possível entender parte dos comportamentos, das atitudes, dos sentimentos do público diante das mensagens publicitárias, perante a ação das marcas e os sacrifícios assumidos pelos consumidores para a aquisição de tais bens. Isso me faz lembrar um pensamento do sociólogo polonês Zygmunt Bauman, que condena essa imperativa busca da felicidade por meio do consumo. Ele defende que ela se concentre na promoção de experiências, instituições e outras realidades culturais e naturais da vida em comum e não em índices de riqueza, que tendem a reduzir a convivência humana à competitividade, às rivalidades e aos conflitos internos. Me parece claro que estamos em uma sociedade de lógica consumista, que nos induz a comprar produtos que não nos são necessários ou que sequer conhecemos bem sua utilidade. Por vezes, para não nos sentirmos excluídos por não possuir determinados produtos, somos compelidos a consumi-los por meio de artifícios deliberados dos fabricantes e não a partir de uma necessidade crucial de nossas vidas. Operamos sob uma lógica de irmos às compras como um agradável passatempo, no qual os bens de consumo se tornaram mediadores essenciais nas relações entre os membros de nossa família, nossos amigos, nossos conhecidos. A publicidade não reflete todos os valores de uma sociedade, mas sim se concentra naqueles que fomentam modos de vida consumista. A publicidade não reflete a sociedade e seus valores, e sim pretende moldá-la a seu gosto com fins bastante determinados, de nos induzir ao consumo, de movimentar a economia e da busca incessante das corporações pelo lucro. Como um reforço a tal compreensão, posso citar o professor Cláudio Novaes Pinto Coelho, que é muito categórico. A publicidade é um dos principais mecanismos para o direcionamento das ações dos membros da sociedade capitalista. A existência da publicidade é inseparável da existência da própria indústria cultural, não só por ser uma das principais fontes de financiamento, receita desta indústria, como pelo fato de boa parte dos produtos da indústria cultural serem publicidade disfarçada. Enfim, a mensagem publicitária, da maneira como é compreendida hoje, paradoxalmente ganha sobrevida quanto mais deixa de se parecer consigo mesma. Quanto menos faça uso dos elementos tradicionais que constituem o discurso convencional, apresenta-se de forma crescente, inserida e camuflada no entretenimento, travestida de diversão, mas não destituída de sua função persuasiva, mesmo que esta esteja dissimulada. Está cada vez mais, portanto, hibridizada. Agora que esses três conceitos estão mais claros, seria interessante ouvir nossos convidados sobre o que é o projeto de extensão Maternagem, Mídia e Infância. Esse projeto surgiu da necessidade da gente debater as identidades maternas e infantis, porque a gente sabe que elas são construídas simultaneamente e na convivência cotidiana. E o que a gente reparou que nesse contexto da pandemia, a produção, o consumo e as interações sociais, através das mídias, utilizando as mídias sociais digitais, se intensificou muito. Por quê? Porque nossas casas se tornaram os ambientes que a gente estuda, que a gente trabalha, os ambientes de lazer, de prática de exercícios físicos, e a convivência cotidiana se intensificou muito, né, dentro da família, dentro da casa e, sobretudo, através das mídias. Então,
a gente ficou muito curioso para entender como tudo isso estava acontecendo. A pandemia ela impulsionou a ideia de fazer esse projeto, mas também é importante a gente dizer que a gente se motivou a partir do momento que lá no grupo de pesquisa, né, do Publicidade Híbrida e Narrativas de Consumo, a gente tinha já pesquisadores e pesquisadoras que pesquisavam maternidade e maternagem nas mídias, como eu, e que pesquisavam mídia e infância, como Brenda, Nirvana, Débora, Rodrigo e o próprio Kovaleski. Então, o que houve foi que a gente teve essa ideia a partir disso, a gente quis se reunir tanto para a gente procurar entender o que estava acontecendo. Então, tem 3 pontos aí. O primeiro é a gente entender como as mães, os pais, os responsáveis pelas crianças e adolescentes estão lidando com a pandemia e essa convivência mais intensa dentro de casa e, sobretudo, através e com as mídias. Considerando também as implicações éticas, as restrições impostas pelo próprio distanciamento social e as influências exercidas pela cultura do consumo, pelo patriarcado também, né, pelos valores que pautam o que é a maternagem hoje em dia, o que é a maternidade hoje em dia. Né? Então, a gente sabe que nesse contexto nós somos produtores, consumidores e disseminadores de conteúdos midiáticos, cada vez mais. Né? Então, por exemplo, nesse projeto estamos fazendo lives, podcasts, e essa é a forma que a gente encontrou da gente se conectar com outros grupos dentro e fora da academia que estão interessados em conversar sobre o tema que a gente propôs, que é maternagem, mídia e infância. Então, os debates do projeto vão ocorrer virtualmente, vamos fazer lives no YouTube, vamos fazer encontros no Google Meet com inscrições prévias, justamente com o objetivo de conectar pessoas interessadas em conversar com a gente, ou porque pesquisam, ou porque ensinam temas correlatos, né, e querem dialogar, ou porque trabalham também, né? Por exemplo, profissionais da educação, de ONGs, de órgãos governamentais também podem se juntar a nós, participando das lives, ouvindo os podcasts, e também os estudantes, né, que fazem parte do nosso público, tanto os estudantes de graduação como de pós-graduação, especialmente dos campos mais próximos dessa temática, que na nossa visão são a comunicação, a educação e a sociologia, mas o que a gente está conversando aqui também vai envolver outras ciências sociais, outras ciências humanas, como a história, a antropologia, a própria pedagogia, o próprio design, né, também a gente poderia dizer. Maria falou agora do Think. O Think é o grupo de pesquisa liderado pelo professor Kovaleski. É o Publicidade Híbrida e Narrativas de Consumo, Think. E dando continuidade, estamos aqui falando da mídia por último, mas no título do projeto de extensão, a mídia está bem no meio, entre as palavras maternagem e infância. Gostaríamos de perguntar a Brenda por quê. Bem, essa centralização da palavra mídia, né, no meio do nome do nosso projeto, maternagem, mídia e infância, tem a ver com a perspectiva dos nossos estudos, das nossas investigações sobre a realidade da sociedade mediatizada que experimentamos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a mídia e os discursos da mídia e aquilo que circula na mídia recheia ou permeia muitas das nossas outras práticas, né, que estão também alheias à mídia, se é que dá para a gente falar em alguma prática alheia à mídia. Então, para pensar um pouco sobre isso, a gente pode inclusive pensar sobre essa palavra mesmo, né, mídia. Então, no sentido mais restrito, a Lúcia Santaella vai trazer essa informação para a gente, ela é uma pesquisadora importante na comunicação. Ela vai mostrar para a gente como, nesse sentido mais restrito, a mídia se referia a meios de comunicação de massa que transmitem notícias e informações. Depois, essa concepção foi se ampliando mais e a definição de mídia passou a contemplar todos os meios de que a publicidade se serve, né? Outdoor, jornal, rádio, TV, etc.
E mais para frente, a gente foi entendendo que a gente podia considerar como mídia quaisquer tipos de meios de comunicação e até aparelhos, dispositivos ou programas auxiliares de comunicação mesmo, né? E aí o Patrick Charradot vai trazer para a gente uma outra compreensão que é importante para pensar esses discursos, né? E essas noções que se colocam e se multiplicam e reproduzem a partir da mídia, né? Inclusive esse discurso da informação, que é tão importante que nos dias atuais a gente desconstrua algumas das informações que a gente recebe, né? Então, ele vai dizer o seguinte pra gente: a informação, ela é essencialmente uma questão de linguagem, e a linguagem não é transparente ao mundo, ela apresenta sua própria capacidade, através da qual se constrói uma visão, um sentido particular de mundo. E é isso que a gente está aqui conversando e tentando trazer também para o projeto, a perspectiva de que as noções circulantes na mídia sobre infância ou sobre maternidade, elas não são neutras, né? Elas têm a ver com determinadas perspectivas e projetos de sociedade que são reverberados pela própria mídia. Então, as mídias, elas não podem ser consideradas de um modo isolado, elas precisam sempre ser contextualizadas. Elas são também inseparáveis das formas de socialização e cultura que elas são capazes de criar, e cada novo meio de comunicação traz consigo um ciclo cultural que é próprio desse meio, né? Então, se eu pensar, por exemplo, as questões de infância, vai ter um estudioso inglês, um pesquisador inglês chamado David Buckingham, que ele vai trazer para a gente, aqui para a nossa conversa também, a ideia de que as preocupações com a natureza das mudanças na própria infância, elas refletem-se diretamente nos debates contemporâneos sobre as mídias eletrônicas também. Então, a gente também tem a ideia de infância sendo promovida ou alterada ou sugerida a partir das mídias, mas também a partir de um discurso que entende a própria infância em relação a essas mídias, né? Quem são essas crianças que lidam com aparatos tecnológicos de um modo tão diferente, né? E que às vezes dominam habilidades diferentes dos seus pais. Mas quem são também essas crianças que lidam com os discursos que estão atravessados por essas mesmas mídias de uma maneira às vezes mais vulnerável? Então essa é um pouco da problematização que a gente quer trazer, colocando mídia aí no meio do nome do nosso projeto. É isso, gostaríamos de agradecer a presença de todos os nossos convidados e torcemos bastante pelo futuro do projeto. Já estamos chegando ao final do nosso programa, mas antes gostaríamos de deixar uma dica de leitura para nossos ouvintes. O livro Maternidade nas Mídias. Ele fala sobre alguns temas que foram abordados nas nossas entrevistas. No verso do livro, diz que a coletânea explora o tema da maternidade nas mídias, considerando variadas questões de pesquisa, abordagens teóricas e metodológicas, tendo em vista a interdisciplinaridade dos estudos maternos e a amplitude do cenário midiático atual. Sua proposta é investigar que imagens, mensagens e valores culturais têm circulado nas mídias sobre maternidades e maternagens. A organização é de Milena Freire de Oliveira Cruz e de Maria Collier de Mendonça, que nos deu a entrevista e é também a coordenadora do nosso projeto de extensão, como já mencionamos. O Maternidade nas Mídias foi lançado pela Universidade Federal de Santa Maria, neste ano de 2021, e é uma boa dica de leitura para quem está interessado no assunto. O e-book está disponível para download gratuito no site da editora da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal de Santa Maria, FACOS, UFSM. E com isso, vamos finalizando esse primeiro episódio do nosso programa Maternagem, Mídia e Infância. Nos sigam em nossas redes sociais. No Instagram é só procurar por mmi.ufpe. Estamos também no Facebook, com a página Maternagem, Mídia e Infância. E fiquem atentos nas redes para as próximas lives do projeto. Até breve!